e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Evangelista Wellington Ramos, ministrando, pregando, expondo a verdade que liberta, para que todos conheçam e sejam libertos do engano e da mentira. Nós estamos diante de um cenário muito cheio de bombardeios de ideias, conceitos e doutrinas em nome de Deus. Nós hoje, a Igreja de Cristo hoje, vive num cenário onde a guerra, a batalha que nós devemos travar hoje, não é física como Israel travou. Israel travou uma batalha física com o inimigo, que era visível. A batalha de Israel era física, era literal, era com espada literal, com escudo, a batalha de Israel. Só que a batalha da igreja não é essa. A batalha da igreja não é contra gigante, exército de inimigo, não é contra a carne, não é contra pessoas. A batalha da igreja é contra as forças das trevas, que opera no oculto, que opera na sutileza, no subliminar, de uma forma fazendo com que o povo de Deus ignore a verdade e passe a acreditar na mentira como verdade, e passe a se desviar da verdade, e passe a viver a mentira como uma forma de servir e chegar a Deus. Só que não, porque Deus é a verdade, e quem está em Deus está na sua verdade, que é a sua palavra. A mentira é do diabo, porque ele é o pai da mentira. E quem está na mentira é todo aquele que não se submete à doutrina de Cristo, à palavra de Deus, aquilo que ela nos conduz, orienta, instrui e informa. Então, preste atenção para você ser prudente e analisar se você está na verdade em Deus ou na mentira, vivendo num curso desse mundo onde jaz no maligno. Porque o diabo, que é o pai da mentira, é ele que trabalha na humanidade com a mentira, né, persuadindo, deturpando a verdade na mente, no entendimento dos irmãos, para que desvie da palavra de Deus. O mundo já é do maligno, já está no maligno. A batalha é contra o povo de Deus, chamado Igreja Noiva de Cristo, povo separado para sacerdócio santo, como luz, como sal deste mundo, este povo que ouve a mensagem do Evangelho, que é o chamado de Deus para alcançar e receber a sua graça. Depois que esse povo, esse pecador, escuta essa mensagem, ele crê, aceita, se converte e arrependendo-se, ele agora passa a estar na graça de Deus, dentro dos favores de Deus, alcançando as bênçãos eternas e fazendo parte agora do povo de Deus. Não por meio de nenhum outro meio, mas através de Cristo. Sobre isso aí, veja o que Paulo diz, escrevendo aos Efésios sobre isso. Através de Cristo, nós nos tornamos povo de Deus, nós alcançamos as bênçãos de Deus, entramos na graça de Deus, recebemos os favores de Deus imerecido, a sua graça, através de Cristo. Eu acho interessante que Paulo ele diz assim aos Efésios, escrevendo a sua carta, no capítulo 2, no versículo, ele falando para os irmãos aqui na cidade de Éfeso. Paulo diz assim, capítulo 2, versículo, deixa eu aqui colocar, às vezes a Bíblia vem uma colada na outra, uma folha. Escuta o que Paulo diz sobre isso que eu estou falando, de ser povo de Deus. Porque a condição para você ser filho de Deus, a condição para você ser povo de Deus, a condição para você servir a Deus, a condição para você estar em Deus, a condição para você, todos nós, todo ser humano, receber a graça de Deus, o perdão, reconciliação, justificação e salvação, e ter a promessa da esperança da vida eterna com Ele, a condição é Cristo. Sem Cristo, todos estão no maligno, perdido, no mundo, julgado, sentenciado e condenado. E eu acho interessante quando Paulo ele orienta aos Efésios falando sobre isso, dando aos irmãos esse entendimento de que a vida sem Cristo, o homem está perdido. Para o homem estar em Deus, na promessa de Deus, é preciso estar em Cristo.
Estar em Cristo é crer, se converter a Ele e passar a andar por fé em Cristo, na sua palavra, na sua doutrina, confiando, aguardando, esperando e estando firme com a sua confiança em Cristo, sabendo que Ele já cumpriu toda a obra que nós precisávamos para chegar a Deus através da sua morte na cruz do Calvário. Eu não preciso buscar fazer nenhuma obra, nenhuma boa ação para estar na presença de Deus. Eu tenho que ter a minha mente certa, convicta de que Cristo operou isso para mim. Eu tenho que estar convicto de que a morte de Cristo na cruz do Calvário, esta é a boa obra que me faz ser recebedor das promessas de Deus, que me faz ser recebido por Deus. Eu tenho que viver com essa esperança, acreditando nessa ação que Cristo operou, que o próprio Pai enviou para isso, para morrer, para me justificar, para me reconciliar, para me levar a Deus, para me fazer herdeiro das bênçãos de Deus, tornando filho através de Cristo. Então tudo é através de Cristo. Então o que eu quero falar para você é isso aqui. E Paulo orienta os irmãos sobre isso. Quem tem essa fé, quem vive dentro desse entendimento, não precisa mais andar atrás de nenhum culto ritualístico, místico, para operar, fazer e viver práticas, rituais, cerimônias, pacto, voto e etc. Quem tem essa fé, quem teve esse conhecimento da importância de Cristo, não vive mais pensando que é pelos seus méritos. Ele vive só glorificando a Deus por Cristo e vivendo uma vida de fé e submissão a Cristo, agradando a Cristo, sabendo o que Cristo fez por mim e para mim, para você também, para toda a humanidade, porque o que Cristo operou na cruz do Calvário foi para beneficiar todos os seres humanos. Não foi um grupo seleto, exclusivo, foi para toda a humanidade. O próprio Deus, Ele projetou esse evento, esse acontecimento, este feito maravilhoso para abençoar toda a humanidade. Não é um grupo exclusivo de escolhido, é todo pecador dentro da condição de se arrepender e se converter. A condição é para todos que se submeterem à condição, porque a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele, não é para um indivíduo separado, é para todo indivíduo, a condição é aquele que crê nele, aquele é o indivíduo, é para todo indivíduo, para que todo aquele que nele crê, a condição é crer. Então, a condição para você alcançar a bênção de Deus, estar na graça de Deus, você tem que ter isso na mente, meu irmão. Se você estiver vivendo uma vida de fé em Deus, aí você acha que não, tenho que fazer o pacto, tenho que ir para a campanha, tenho que cumprir as tarefas, tenho que servir a Deus, tenho que poder fazer as obras, para naquele dia Deus vai perguntar o que tu fizesse para mim lá na terra. Ó, tem gente que está dentro desse engano. Tem gente que está sendo orientado dessa forma, perdendo a direção verdadeira, saindo da graça de Deus, porque aí não é mais graça, aí é merecimento. Se você acha que vai estar diante de Deus porque você fez alguma coisa boa aqui na terra, você continua perdido e não sabe. Não há um bom sequer na face da terra. Todos se desviaram e se fizeram inúteis. Ninguém pode operar nenhuma obra boa, nenhuma boa obra ou nenhuma obra boa para alcançar o perdão de Deus. Não é pela obra boa do homem que o homem alcança o perdão de Deus. Não é pelos feitos do homem que o homem é merecedor das bênçãos eternas. Tudo é através de Cristo Jesus, o Messias, o enviado de Deus, o qual Deus enviou com essa condição. Sem Jesus ninguém será aceito por Deus. E Paulo está dizendo isso aqui. Paulo está orientando aqui os irmãos na cidade de Éfeso. Olha o que ele diz. Escute aí, por favor, porque você está sendo instruído com a verdade que liberta. Você está sendo orientado com a verdade que a palavra de Deus nos informa. Eu não estou pregando a palavra e criando uma interpretação. Eu estou pregando que a palavra me autoriza. O que está por trás do texto é aquilo que nós devemos aplicar para a pessoa. Agora, nem todos têm essa visão, porque essa visão ela é dada para aqueles que têm a comunhão com o Espírito Santo. O arrependimento verdadeiro
e que está em Cristo. Todos esses têm. Mas vem cá. Efésios capítulo 2, no versículo 11 ao versículo 14. Escute o que Paulo diz. A Bíblia se instrui assim, se ensina assim. A Bíblia se prega assim. Eu vou ler primeiro o texto que eu vou aqui expor para você. E em seguida eu vou explicar o que o texto está falando. O que está por trás do texto para nos advertir. Essa é a importância que nós devemos entender. O que está por trás do texto. Dentro do contexto. Não dentro da minha interpretação. Escute aqui, Paulo está dizendo assim. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, era gentil. Gentil são as pessoas que não faziam parte do povo judeu. Era gentil na carne. Ou seja, não era judeu dentro da natureza humana. Entendeu como é? Da nacionalidade. Paulo está dizendo aqui. Vocês eram gentil na carne. Chamado incircuncisão pelo pecado na carne. Não é? Feita pela mão do homem. Versículo 12, Paulo diz assim. Que naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança no mundo e sem Deus no mundo. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Aí Paulo vem agora no versículo 13. Agora Paulo diz no versículo 13 aos irmãos, diz assim. Mas agora em Cristo, presta atenção na leitura, eu vou explicar depois. Paulo diz, mas agora em Cristo, aí ele diz, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Jesus Cristo, chegasse perto, reconciliação. Aí ele diz no versículo 14, porque ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos os povos, seja gentil, seja judeu, de ambos os povos ele fez um. Deus tem um povo só. Eu vou explicar isso depois. Tem a questão da igreja e a questão de Israel. Eu vou explicar isso aqui, que é muito bom o povo entender isso. Nós, crentes em Jesus, entender isso para a gente ficar ciente dessa realidade. Existe um só povo, mas tem o povo de Israel e tem a igreja, que são situações distintas. Vou explicar. Mas vamos lá terminar aqui. Versículo 14 diz assim, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubou a parede da separação que estava no meio. Essa parede da separação, essa divisão que tinha entre judeu e grego não tem mais. Judeu, gentil, não tem mais. Judeu, samaritano, não tem mais. Seja judeu ou grego, a salvação é por um só caminho, por um só meio. Seja judeu ou grego, o único meio para o homem chegar a Deus é Cristo. Judeu ou gentil, judeu ou grego. Aí Paulo está orientando os irmãos, é interessante. Paulo diz, olha irmão, naquele tempo, que tempo era esse que Paulo estava falando? Versículo 12. Naquele tempo estava sem Cristo. Naquele tempo. Que tempo é esse? O tempo que o homem estava cego na escuridão do pecado, sem Jesus na vida dele, porque ainda não tinha se convertido a Cristo, ainda não tinha ouvido a mensagem do Evangelho, ainda não tinha se arrependido, ainda não tinha se convertido, e o homem que está nessa condição está aí no mundo sem Cristo. E ele sem Cristo, olha o que está, olha como ele se encontra. Porque naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel. O que quer dizer aqui Paulo quando diz isso? Separado da comunidade de Israel. Israel representa o povo de Deus. Israel representa o povo da promessa. Israel representa o povo que está na cobertura da proteção divina. E quem está sem Cristo está separado de Deus, da promessa, da esperança. É o que Paulo vai dizendo aqui. Aí Paulo diz, separado da comunidade de Israel, estranho ao concerto da promessa. Não faz parte, irmão. Não faz parte. Para você fazer parte do concerto, da graça, da nova aliança, para alcançar a promessa de Deus, que é a vida eterna, que é as bênçãos eternas, você precisa crer e se converter a Jesus,
Porque você só vai fazer parte deste povo que vai herdar o céu se converter a Cristo. Pode estar aonde estiver, pode estar seguindo a quem quiser, mas o alvo é Cristo. Para que você tenha direito e faça parte desse povo que tem essa esperança. É em Cristo, não é nas tuas obras, na religião, na igreja, em nenhum outro canto. Aí Paulo está dizendo, mas agora em Cristo, vós que antes estava longe, aliás, deixa eu continuar o 12, que naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho aos concertos da promessa, não fazia parte, não tendo esperança e sem Deus no mundo. O que Paulo está dizendo aqui, os irmãos, que eles estavam sem esperança de uma vida eterna, de uma eternidade de gozo e de paz. E sem Deus no mundo. O homem sem Cristo, ele está sem a esperança da vida eterna. O que resta para ele é, depois da morte, seguir ao juízo. O homem sem Cristo não está na presença de Deus. Ele vai morrer e vai partir para a eternidade separado de Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Agora, escuta o que Paulo diz no versículo 13. Estou lendo Efésios capítulo 2, versículo 13 agora. Eu li o 12. Veja o que Paulo diz no versículo 13. Aqui é muito importante também. Aprenda agora. Paulo diz assim. Mas agora, presta atenção nisso aqui, irmão. Isso é muito importante para você entender. Você que é religioso, você que é uma pessoa que acredita que pela sua bondade, pelos seus méritos, pela sua virtude, você vai alcançar alguma coisa de Deus, você está perdido. Você pode cumprir a devoção da tua religião, pode participar de todos os trabalhos da tua igreja, pode dar a oferta, fazer sacrifício, ir para a campanha de jejum, de oração, fazer pacto, fazer voto. Isso não vai te fazer mais santo, isso não vai te aproximar mais de Deus, isso não vai te dar direito de ser mais santo e ser mais alcançador e merecedor das bênçãos de Deus. Escuta o que Paulo diz, irmão. Venha ler a Bíblia, venha aprender com a palavra, venha ser instruído para sua mente ser iluminada, para você não ficar levado pelo engano, vento de doutrina, ser conduzido a apostatar da fé, seguindo doutrina de demônio. Venha ler a Bíblia, venha examinar as Escrituras, para você não ser negócio de homem, ser levado por engano de falsos profetas, enganadores, que estão aí no púlpito usando o nome de Deus, como um homem, representante de Deus, dizendo que estão ensinando, pregando a verdade de Deus, só que não. Tem muitos que não estão compromissado com a verdade para instruir você. Você que está dentro de um ministério, de uma igreja, seja prudente para analisar o que você está recebendo. Não se impressione com a igreja bonita, reformada, com os grupos atraentes, com as roupas lindas que os grupos se vestem para apresentar, com a performance do pastor, com a sabedoria, com o paletó, com o agrado, com o carinho do pastor. Não, não é isso que vai fazer você ser prudente para estar com a sua vida em comunhão com Deus. Seja prudente e analise a palavra, analise a doutrina, para ver se você está nela ou se já não foi reprovado. Escute aqui, é muito importante você escutar isso aqui que Paulo disse aos Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 13. Paulo diz assim agora. Mas agora em Cristo, olha, escute o que Paulo está dizendo. Mas agora, está falando para os Efésios. Ele no versículo anterior, ele estava dizendo, olha, vocês naquele tempo estavam sem Cristo, sem Deus, separados da promessa, no mundo sem esperança, estavam perdidos. Mas agora em Cristo, porque agora vocês estão em Cristo, agora vocês estão em Cristo, e o homem está em Cristo, olha o que está por vir na vida dele, olha o que Cristo nos garante, olha qual o benefício de estar em Cristo, olha qual a maravilha que nós vamos herdar e ter por estar em Cristo, olha qual é a nossa maior esperança de estar em Cristo. Aí Paulo diz, e agora vocês, estando em Cristo, vocês que antes estavam longe, já pelo sangue de Jesus Cristo, chegaste perto. Você agora chegou perto. Isso fala de reconciliação. Vocês estavam separados de Deus. Por causa do pecado, que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. E todos pecaram, afastados estão da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está, não em nenhum outro local, mas em Cristo. Aí Paulo diz aos Efésios, mas agora vocês que estavam longe,
agora estando em Cristo, estão perto. Vocês que não eram parte da promessa, que não faziam parte da promessa, que era estranho aos concertos de Deus, agora não. Agora vocês são herdeiros da promessa, vocês agora são filhos de Deus, são reconhecidos por Deus, porque Deus conhece os que são seu. E os que são de Deus são aqueles que estão em Cristo, não é os que estão dentro da igreja. Então Paulo está dizendo, vocês que estavam longe em Cristo estão perto, chegaram perto. Paulo está falando da reconciliação. Vocês que estavam separados, agora se reconciliaram com Deus. Agora vocês têm a reconciliação. Agora vocês estão dentro da vida com Deus, da comunhão com Deus. Em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Versículo 14, Paulo diz, porque Ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Não tem dois povos de Deus, é um só. Israel é o povo de Deus, nação escolhida por Deus que ele levantou, mas a igreja também é o povo de Deus, que Deus chamou em Cristo. Deu para entender? Israel é o povo de Deus que Deus chamou para si em Cristo. Israel é o povo de Deus que Deus levantou como nação neste mundo para proclamar diante daquele povo que estava naquela época vivendo a sua idolatria, um povo que se afastou de Deus, que passou a viver o paganismo a partir dali, da Babilônia, aonde surgiu todo o paganismo, lá na Babilônia, quando ali Nirode, ele levanta, que é o pai da Babilônia, ele levanta ali a Babilônia e quer criar aquela torre de Babel, Babilônia, e então o paganismo se expandiu, o povo perdeu-se de Deus totalmente. Aí Deus, através de Abraão, chama Abraão, convida ele a vir. Abraão crê na promessa, ouve a voz de Deus, se submete e vem. E a partir de Abraão, Deus faz uma promessa que todas as nações da terra seriam benditas em Abraão. Isso fala de Cristo, o Messias, o enviado prometido que vinha da descendência de Abraão. Da promessa que Deus fez a Abraão, que daria ali um filho, e a partir deste filho surgiria o Messias. Porque Deus deu a Abraão Isaac, mas também Deus deu a Abraão Ismael. Mas a promessa de Deus não era com Ismael, era com Isaac. Porque a promessa de Deus para Abraão foi que ele daria um filho do ventre de Sara, a esposa de Abraão. Mas Abraão, dentro da influência de Sara, e ele também consentiu, ele se deitou com a empregada, com a escrava Agar. E surgiu um filho chamado Ismael, que vem a descendência dos árabes, que são os ismaelitas. Mas a promessa de Deus era com Abraão através de Isaac, que seria do ventre de Sara, que seria os descendentes judeus, que seria vindo de Abraão através de Isaac e Jacó. E dali veio José, e dali foi, e surgiu o Messias através de Ruth, Davi ali, da geração de Davi, e aí a história, né? Essa história é boa para você entender. Então, por isso que hoje há essa guerra entre judeu e árabe. Isso é espiritual. A guerra entre judeu e árabe, porque os judeus são herdeiros da terra de Jerusalém e Israel. Mas os árabes querem, porque eles dizem que o herdeiro é eles. Só que a promessa de Deus não foi através de Ismael, foi através de Isaac. Deus abençoou Ismael, os árabes, com uma grande fonte de petróleo nas suas terras. Mas as promessas para a eternidade, as promessas eternas, são de Abraão através de Isaac. É uma história que depois você pode aprender mais. Então, é um povo só. Mas Jesus, ele é tanto um meio de salvação para o povo de Israel, como para o mundo. Jesus veio para o seu povo Israel, mas o seu povo o rejeitou, não recebeu.
mas todo quanto receberam, aí já entra o gentio que não faz parte da nação, do povo segundo nação Israel. Mas todos quanto receberam, o gentio, Deus deu o poder de serem feitos filhos dele através da sua crença, da sua fé, da sua convenção a Cristo. Esses é que tornam parte, é que fazem parte, que estava longe, agora estão perto, que não eram herdeiro, agora são. Esses é que são a igreja, que é um povo formado dos gentios. Então, seja Israel ou seja a igreja, é um só povo. Todos eles vão herdar a vida eterna através de Cristo. Seja judeu ou grego, sem Jesus não tem salvação. Paulo diz isso aqui, escrevendo aos Romanos. Olha o que Paulo diz, Romanos capítulo 1, versículo 16 e o 17, Paulo diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então Paulo está dizendo que a salvação é por Cristo, através da fé nele, quem crê nele. Pode ser israelita, judeu, ou pode ser grego, gentil. Deu para entender? Então é muito bom a gente conhecer a palavra de Deus. O meu compromisso aqui é esse, é transmitir aquilo que a palavra nos mostra, para que você olhe para ela e alcance em você a comunhão com Deus verdadeira. E você verdadeiramente esteja em Deus, esteja na promessa. Porque hoje a gente está vendo muita investida doutrinária. É um campo muito bombardeado hoje, atualmente. É muito ensino, é muito teólogo, é muito homem falando em nome de Deus, é muita doutrina, é muito conceito, é muita igreja, é muita religião, é muita guerra entre as pessoas, que você não é de Deus, você não é, a verdade é essa, é muita teologia, é muita coisa para bombardear a tua mente, o teu entendimento, contrariar, trazer incerteza. Você precisa guardar a tua mente com a palavra de Deus. Examina ela, a doutrina de Cristo. Conheça essa verdade que está ao nosso alcance. Não dependa de fulano, ciclano ou beltrano. Não fique dependente de estar numa igreja recebendo a palavra, porque você pode estar numa igreja que não está te ensinando o evangelho de Cristo. Está te levando a viver um evangelho anátema. Você pode estar numa igreja que não está te levando a conduzir a doutrina cristã. Você está sendo levado por vento de doutrina. Isso pode ser ou não? Você pode estar numa igreja onde você está sendo conduzido a apostatar-se da fé, seguindo doutrina de demônios. Isso pode acontecer ou não? Então seja prudente, porque você pode estar numa igreja onde esse teu líder, teu pastor, ele pode estar corrompido, apostatou da fé, e vai levar você a cair da graça, e vai levar você a tropeçar, como fizeram os sacerdotes, que abriram mão do compromisso da palavra, e começaram a levar o povo por outro meio, e levou o povo a tropeçar. Deus fala isso lá em Malaquias capítulo 2, versículo 7 e 8. Os sacerdotes que tinham o compromisso de levar o conhecimento de Deus para o povo, eles levaram o povo a professar, porque eles se desviaram da verdade. Eles deixaram o compromisso com a lei do Senhor. E com isso, o povo que está na direção desses homens, que estão com o compromisso de instruir, doutrinar, porque o pastor ele tem o compromisso de doutrinar a igreja. Doutrinar a igreja não é em preceitos morais, na moralidade do homem, não. Doutrinar a igreja é na doutrina de Cristo. Doutrinar a igreja nos preceitos de Deus. Corrigir a igreja que está vivendo dentro de conceitos errôneos. O pastor tem o compromisso de chamar a igreja para corrigir, repreender, instruir dentro da doutrina de Cristo. Mas o problema é que muitos pastores são eles que estão levando o povo a desviar da fé, porque eles não estão compromissados com a doutrina. Então seja prudente, tenha cuidado, cuide de ti e da doutrina, meu irmão. Examine as escrituras para não errar. Hoje o combate contra a igreja não é um combate de exército de homens, não é um combate de guerra, que nem a gente está vendo aí agora, a guerra natural do homem com o outro, não. A guerra hoje da igreja, o combate com a igreja é espiritual. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Isso Paulo orientou os irmãos na sua carta à igreja de Éfeso.
Nós não combatemos contra pessoas. O combate é de ideias, conceitos, para perverter os princípios de Deus e levar essa humanidade a pisar na palavra, a desprezarem a palavra. A humanidade já tem feito isso. E o diabo está conseguindo levar a igreja a desprezar a palavra, como ele também conseguiu levar o povo judeu a desprezar a palavra, indo à derrota. Porque Deus diz lá no profeta Oséias 4:6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento e desprezaram esse conhecimento. Hoje é a mesma coisa. Muita gente se agregando aí dentro de um movimento anátema porque falta conhecimento, porque se tivesse conhecimento de Deus, não estava dentro desses movimentos. Porque não dão valor ao conhecimento, desprezam o conhecimento, não querem saber do entendimento, do ensino, da doutrina, da instrução, da correção, da palavra de Deus. Eles querem viver o culto emocionalístico, cheio de misticismo, de sobrenatural, de aparecimento, cheio de bênção caindo, de vitória. O povo não está sendo prudente. A igreja tem que ser prudente, está com o combate da fé aqui, ó. Nós temos que estar com a nossa mente guardada no Senhor. É muita gente levantando conceitos, doutrina, linha de pensamento, aí não, tem que guardar o sábado, não, tem que viver isso, tem que estar fazendo aquilo, tem que praticar isso. Não, você já é salvo, você não perde a salvação. Não, o anticristo vai ser antes, a igreja vai ser arrebatada depois, e vai ter a grande tribulação depois. É tanta coisa, é tanta linha de pensamento, é tanta teologia, é tanta sabedoria que os homens estão aí levando para o povo, que está trazendo uma baita confusão, colocando incerteza e levando muitos a perder o sentido, a direção da palavra de Deus. Mantém-se firme na palavra, irmão. Mantém-se firme na doutrina de Cristo. Venha quem vier trazer um ensinamento a você que não condiz com a doutrina de Cristo, não receba. Ah, irmão, mas nós temos que guardar o sábado. Jesus ensinou isso? Então vai para lá com o teu sábado. Não, irmão, você já foi salvo porque você foi predestinado de antemão e não perde mais a salvação, porque Deus assim decretou um para o céu e para o inferno. Jesus ensinou isso? Então vai para lá com a tua predestinação fatalista. Não, irmão, você para ser igreja tem que obedecer ao seu líder, tem que viver as práticas, tem que ir para os cultos, tem que participar do cerimonial, porque assim você não ganha a vitória nem a bênção. Jesus ensinou isso? Vai-te embora viver os teus cultos formalísticos, teus movimentos de igreja, tua banalização, teu evangelho anátema só, porque eu sou prudente. Eu sou prudente. Eu analiso a palavra. E é isso que vai me garantir ouvir o chamado do noivo quando vier levar a noiva. Os loucos, os nércios, ficarão porque estão com a sua vida sem o azeite e sem a candeia para iluminá-los. A luz de Deus, a palavra, para iluminar o teu entendimento de Deus. O azeite, o Espírito Santo de Deus, para te guiar na palavra. Você está sendo guiado por tua igreja, por teu pastor, por teu coração, por tua emoção, pelos movimentos, pela satisfação. Isso não te leva a Deus. O povo de Deus é guiado pelo Espírito Santo com a sua mente esclarecida na palavra. Será que você está assim? Cuidado, irmãos. Há uma investida muito grande do diabo no meio do povo de Deus e tem levado muitos a cair da graça porque estão apostatando da fé. É muita questão doutrinária hoje, contaminando o bom costume, a sã doutrina de Cristo. E muitos estão trazendo novidade, inovação, uma modernidade. Estão deixando a simplicidade do Evangelho de Cristo. Então preste atenção nisso aí, que você ouviu. Dedique sua vida a Deus, lendo a palavra, estudando a palavra, analisando a palavra, para essa palavra praticar, conhecer, viver, estar firme, se defender com a palavra. Não dedique sua vida a Deus dentro da religião, porque isso o mundo faz. Olha, o mundo é religioso, o mundo vai para suas missas, o mundo faz seu sacrifício, o mundo vive as suas obrigações nas suas religiões, cumpre usos e costumes, vive as suas devoções, obedece os seus líderes, são submissos aos trabalhos, aos mandamentos, às regras legais de suas igrejas, de suas religiões. Isso o mundo vive
como forma de que estão servindo a Deus. Só que não. Esse não é o caminho para servir a Deus. Não é esse o princípio para servir a Deus. Não é esse o meio para estar na presença de Deus. Você quer estar na presença de Deus? Ou você quer que Deus habite em você? Você quer ser templo e morada de Deus? Você quer ser povo de Deus? Você quer servir a Deus? Você quer estar garantido a tua vida para ser levado por Deus? Esteja em Cristo e na palavra de Cristo. Guarde a palavra do Senhor. Seja prudente, analise a palavra do Senhor. Coloque sua mente, sua intenção, seu pensamento, suas atitudes, suas reações, sua esperança, tudo na palavra, pela palavra. João capítulo 14, versículo 23 e o 24. Jesus diz assim: aquele que me ama, guardará a minha palavra. E eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Mateus 7, 24, Jesus diz: eu comparo o homem prudente, aquele que ouve e pratica a minha palavra, é semelhante ao homem que edifica sua casa na rocha. Sua vida só estará edificada em Deus quando você estiver sendo ouvinte e praticante da palavra dele, não praticante de religião, de igreja. Deu para entender? Dentro da palavra do homem. Jesus disse assim: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus, mas aquele que ouve e guarda a minha palavra. Então isso é muito sério, você ser instruído. Eu estou aqui para divertir você, convidar você, se você realmente está com a esperança do céu, está crendo em Jesus, você pode estar sendo conduzido erroneamente, mas agora a luz de Deus vai iluminar a tua mente, te esclarecer e te dar conhecimento para você ser prudente. Porque o prudente, ele atenta para os passos. O simples dá crédito a tudo. E você sendo prudente, você não vai receber tudo que se diz que é de Deus vindo até você. Você sendo prudente, você não vai estar sendo conduzido por todos os ensinamentos que dizem quem é de Deus. Você sendo prudente, você não vai ser levado por vento de doutrina. Você não vai ser apostado da fé seguindo doutrina de demônios. Você sendo prudente, você não vai ser negócio de homem dentro de igreja. Cães gulosos, tirando proveito, pregando o evangelho para suas satisfações. Não estão preocupados com a tua alma. Não estão preocupados com o teu crescimento no conhecimento de Deus. Você precisa crescer. Porque enquanto for menino, você está sujeito a ser levado ao engano. Paulo diz: quando eu era menino, eu fazia coisa de menino. Cuidado, para não viver que nem menino levado por vento de doutrina. Você precisa crescer. Adulto tem consciência, conhecimento, entendimento e não é levado por engano. É mais fácil enganar o menino. Por isso que Deus quer que nós tenhamos crescimento, entendimento e conhecimento dele. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Porque Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus, ele quer conhecimento de nós e não rituais, sacrifício, movimento, formalidade de culto. Ele quer conhecimento. A igreja é o local para você buscar o conhecimento de Deus. Tem que ter o ensino, tem que ter a doutrina. A igreja é o local onde se forma discípulo para Cristo, dando a instrução, ensinando a doutrina de Cristo, para que esse discípulo seja perfeito e perfeitamente instruído para a obra, para a vida, para a caminhada com Deus de fé e cresça, chegando a uma estatura perfeita. Igreja é local de edificação da fé, no conhecimento, no ensino, sendo corrigido, repreendido, instruído, orientado. A igreja é para isso. Igreja não é local de viver culto, festa, cerimônia, manifestação de misticismo, de sobrenatural. Igreja não é local disso. Hoje fizeram show local de atração espiritual dentro da igreja. Os homens se apresentam. Não é mais local de doutrina, de instrução. É local de apresentação de homens, pregadores, doutores, não sei o quê. É local de apresentação de grupos. É local de apresentação de teatros. É local de festividade. É local de tanta coisa, menos local de ensino. Sinagoga, os judeus iam para aprender as escrituras. Igreja é local de ensino. É escola espiritual. E aquele que está lá, que Deus levantou com essa vocação, deu esse dom e a sabedoria para ministrar a palavra para a congregação,
tem que ter o compromisso de ensinar a palavra para o povo se manter firme na palavra e não se levar pelas inovações, pela novidade ou pelas coisas que estão dando certo aí que não é certo. Por quê? Nem tudo que dá certo é certo. Esse movimento de poder, de bênção, de milagre, deu certo. As igrejas enchem, o povo aglomeram, o povo lota esses locais, que é um grande negócio para os seus líderes. Mas isso deu certo, mas isso não é certo. Isto não está dentro da aprovação de Deus. Porque Deus reprova tais ajuntamentos, tais congregações que não estão compromissadas com a palavra. Esse povo não se junta para aprender de Deus. Esse povo se junta para buscar de Deus aquilo que eles querem que Deus dê a ele. Isso é muito sério, irmão. Eu só falo aqui aquilo que é sólido e verdadeiro. Dos princípios de Deus para divertir você. Eu não falo nada aqui para ferir ninguém, nem para desfazer de ninguém. Eu falo a verdade que liberta, a palavra de Deus, com a exposição, com o combate da fé, levando esclarecimento para você. Então você tem que procurar um local que você tenha edificação na fé. Você tem quantos anos de crente que se converteu a Jesus? Quantos anos? O que você tem de conhecimento da fé? Hoje você está apto para poder responder a quem lhe pede razão da sua fé? Você está apto para falar do amor e da graça de Deus? Você sabe falar do amor e da graça de Deus para aqueles que estão lá precisando da misericórdia? Que estão lá em condenação? Você sabe levar uma pessoa o feito de Cristo por mim e por você? Você sabe se defender? Você está pronto para se defender das influências de Satanás na tua mente, te colocando a incerteza de que você está em Deus ou não, vai para o céu ou não? Você tem a convicção, você tem a certeza, você tem esta confiança na sua alma de que está em Cristo e que está pronto para subir quando Ele voltar? Tem não? Porque você não está sendo edificado na fé. Você está entendendo que para poder estar em Deus tem que estar na igreja todo dia, tem que estar no culto de jejum, de oração, tem que subir monte, tem que cumprir as tarefas, não pode faltar, porque senão você está desviando. Se não estiver na igreja, você não está em Deus. Você está sendo ensinado errado. Você está sendo ensinado errado. A igreja, o local de reunião dos santos, é bom, é importante. Mas esse não é o local onde a sua vida está garantida que está em Deus. A pedra angular, o alicerce, é Cristo, a palavra dele. Você tem que estar na palavra e você tem que ir à igreja para aprender de Cristo. Quando essa igreja lhe dá o ensino de Cristo, quando essa igreja lhe dá a doutrina de Cristo, quando o pastor, o líder que está nessa igreja, ele tem compromisso de instruir você, ou você está aprendendo a ser um crente místico, um crente fanático, um crente de visão, de revelação, um crente de movimento que só conhece a Deus através do movimento, através dos gritos, da marcha, da língua estranha. Você tem que conhecer Deus aqui, ó, no entendimento. Esse é o culto racional que Deus ele quer de nós. Olha o que disse Paulo escrevendo aos Romanos sobre a questão de um culto inteligente que nós devemos oferecer a Deus. Cultuar a Deus com entendimento. Aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente recebe, entender para quê e o porquê. Não, meu irmão, esse negócio de irmão, é mistério. Não tente entender, não. Esses cultos são uma meninice. Pessoas que começam a fazer o movimento, saem correndo, pega na mão de outro, começa a dançar no meio da igreja, corre para lá e começa a fazer lacinho. Aí o cara diz, ó, não toca não, isso é movimento, é mistério de Deus. Só Deus sabe o que ele está fazendo aí. Mentiroso, isso é meninice, isso é mentira. Porque Deus, ele quer uma congregação consciente, inteligente, que esteja entendendo o que está acontecendo. E Paulo diz isso aqui, oferecer um culto racional a Deus. O que é racional? Com inteligência, com entendimento, conhecendo, sabendo o que está fazendo. Romanos capítulo 12, Paulo diz assim, versículo 1 e o 2. Escute o que diz Paulo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo. Esse é o sacrifício que Deus quer. Não é você se matar, não. É oferecer o seu corpo, sua vida neste mundo em sacrifício vivo. Vivendo para Deus,
se sacrificando dos seus desejos, das suas vontades, dos prazeres do mundo e vivendo para Deus, submisso a Ele, negando, renunciando, intenção, atitude, pensamento, reação, tudo que lhe conduz àquilo que Deus não orienta, você tem que negar. Sacrificar é isso, é viver negando-se a si mesmo. Esse é o que Deus quer de nós. Esse é o sacrifício vivo que Deus quer de nós. Aí Paulo vai dizendo assim: oferecendo os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Santo porque está se santificando na palavra. Agradável a Deus é estar se dirigindo para tudo aquilo que Deus se agrada. Este é o sacrifício que Deus quer de nós. Aí Paulo diz: este é o vosso culto racional. Este é o culto racional que Deus quer. Deus nunca pediu esse tipo de culto que hoje se vive dentro das igrejas. Isso não é culto a Deus. Isso é culto pagão. O paganismo é quem vive isso. Esse ritual, esses movimentos, essas visões, essas aparições. Só que o povo se deixa levar porque é em nome de Deus. Mas isso é paganismo. Isso é feitiçaria, espiritismo dentro da igreja. Deus nunca pediu a ninguém esse culto que hoje se vive nas igrejas. Que não é culto a Deus. O culto a Deus é esse aqui que Paulo fala. O culto racional. A liturgia do culto é louvor, oração e a palavra. Essa é a liturgia do culto. O louvor é o momento que a gente expressa-se a Deus com gratidão, cantando hinos que louvem a Deus. São hinos que são teocêntricos, mas os de hoje não. Que não são hinos, são músicas antropocêntricas, que o centro delas é o homem. O auge é o homem. Deus é apenas o servo do homem, nesses hinos que cantam hoje. A liturgia do culto é oração, louvor e palavra. Não é movimento, nem corre-corre na igreja, nem testemunho de ninguém, nem tanto oba-oba que hoje falam aí, revelação, profecia e tal. A palavra é a hora da doutrina, é a instrução, aonde Deus vai revelar, vai falar, vai instruir a congregação. Se Deus quer falar alguma coisa com alguém em particular, Ele pode usar alguém para revelar, Ele pode usar alguém para levar uma palavra àquela pessoa, revelando a ela, dando a ela uma palavra, uma resposta. Ele faz isso. Agora, para a congregação, não. A congregação geral tem que ser a palavra por onde Deus instrui. Esse negócio do cara se levantar como profeta dentro da igreja e dizendo: olha, eu sou Deus, estou falando a ti, homem, colocando o povo na dúvida, ninguém tem certeza ali quem é. Aí fica é comigo, é com você. Aí o falso profeta diz: é ti, homem, é você mesmo que está pensando aí, é você que está aí se questionando. Mentirosos, feiticeiros querendo adivinhar as coisas. Deus não trata assim com a sua congregação, não. A congregação, a igreja de Cristo, ela é instruída por Deus através da doutrina. Os apóstolos foram levantados para levar a doutrina para a igreja. Não foi para fazer barburinho de bênção, de profecia, de manifestação. Aprenda isso. Deus pode levantar um profeta? Pode. Deus fala? Fala. Mas se Ele quer falar com você particular, Ele vai tratar com você particular. A congregação não. A congregação, quem tem que estar lá para poder Deus falar para a congregação, é o pastor que tem que estar ministrando a palavra por onde Deus corrige, repreende, ensina, exorta, admoesta, orienta a sua igreja, o seu povo, é pela doutrina da palavra. Só que isso não está tendo mais hoje. Os pastores não pregam mais isso, não vivem mais isso, porque isso não dá ibope para a igreja, isso não dá ibope para pregador, isso não lota a igreja. O povo não se agrada com isso. O povo for para uma igreja que tiver doutrina, instrução, um culto verdadeiramente como Deus quer, o povo vai dizer: aquele culto é frio. O povo ali não é pentecostal, não. O povo não quer no prá, não crê no reteté, não crê no movimento, não. Oxe, eu vou para um culto de poder pentecostal. Vai viver esse evangelho nato, meu irmão. Tu estás se enchendo de emoção, embriaguez, perdendo a razão, a lucidez. Tu tem que se encher do conhecimento de Deus. E nesses cultos tu não vai se encher, não. Então está aqui, irmão. Esse é o culto que Deus quer que nós ofereçamos a Ele. A nossa vida. Porque o templo é você, é eu. A casa de Deus é você, é eu. Aonde Deus habita é em mim, é em você. Paulo diz isso. Paulo diz isso.
Não sabeis que vós sois o templo e morada do Espírito Santo de Deus? Aí você é ensinado errado. É ensinado a ir para a igreja. E na igreja você tem que ter reverência, tem que servir, tem que obedecer, tem que estar lá cumprindo a devoção, porque você entende que é na igreja o local para adorar, servir e ter reverência a Deus. Porque você entende que ali é o local onde Deus está. É ali onde você está buscando a tua confiança. É ali onde você está tendo o teu alicerce na tua vida com Deus. Só que não. Você vai se perder, vai se decepcionar, vai sofrer o vergonha e a despreza e o desprezo eterno se não crer e não conhecer a verdade enquanto é tempo. Você precisa conhecer a verdade e ser liberto. O salmista, ele diz assim no Salmo 119, versículo 116... Sustenta-me, ó Deus, com a tua palavra, para que eu vivas e não me deixe envergonhar da minha esperança. É pela palavra, irmão. A palavra escrita que está aqui na Bíblia, o próprio Cristo, é nele que temos que estar firmado e firme, guardando a palavra dele e sendo prudente a analisar a doutrina dele, para não se desviar, não perder a direção do caminho da salvação. Cuida de ti e da doutrina, porque fazendo isto, te salvarás. Cuidado você que está de pé, para não cair. Escapa por tua vida. Deseja afetuosamente a palavra de Deus, como um menino deseja o leite da mãe, porque é por onde você pode crescer com a vida com Deus, é pela palavra. Pedro disse isso, escrevendo sua carta aos irmãos, que os irmãos deveriam desejar a palavra de Deus. Ele dá um exemplo. Como um menino deseja o leite da mãe, por onde ele pode crescer, se fortalecer, ter saúde, nós, crentes em Jesus, devemos desejar a palavra de Deus, por onde nós podemos crescer, se fortalecer e crescer com uma vida com Deus em saúde, pela palavra. Só que hoje, o povo está morto porque não está tendo o alimento da palavra, nem tampouco deseja a palavra. Você só vai desejar a palavra quando você tiver a consciência de quanto é importante você conhecer a verdade de Cristo para não ser levado pelo engano dos homens. Quando você tiver o conhecimento e o entendimento da importância de você buscar o conhecimento de Deus na palavra dele, aí você vai tomar a atitude que tomaram o povo de Judá no período do profeta, do sacerdote Esdras, lá em Neemias capítulo 8. Diz o texto que o povo judeu, Neemias 8:1 em diante, dá uma lidinha lá. O povo judeu, eles tiveram a sede da palavra, a fome da palavra, e foram até o sacerdote Esdras e disseram: Esdras, nós queremos ler a lei, nós queremos ouvir a lei. Porque o povo tinha desprezado a palavra há muito tempo. Não estavam mais nem aí para a palavra. Mas veio nesse povo uma fome e uma sede. É isso que eu peço a ti, ó Pai. Desperta em nós, o teu povo, a fome e a sede da tua palavra. Que o que nos motive a ir para a igreja é ouvir a doutrina, ser ensinado, orientado, corrigido, repreendido para o nosso bem, o nosso crescimento e a nossa edificação para a vida com Deus. Lá em Neemias 8, do 1 em diante, o povo foi lá, o sacerdote Esdras, ele pega a lei e começa a ler para o povo. O texto diz que começou de manhã e foi até ao meio-dia. Tome palavra, tome instrução, tome correção, tome doutrina para o povo. E o texto diz que o povo se quebrantaram. O povo começou a chorar e houve um grande avivamento naquela hora, porque o povo voltou ao arrependimento e se converteu ao Senhor novamente, teve o arrependimento. É isso que falta dentro das igrejas hoje. Não é culto de avivamento que vai levar você a uma vida com Deus firme, em comunhão com Ele. Não é esse culto que isso é movimento. Culto de avivamento. Avivamento não é com culto de avivamento onde só tem oba-oba e muito show espiritual. Avivamento é com a palavra, é com a doutrina, porque o que vai trabalhar o arrependimento no teu coração é a doutrina, é a correção, é a instrução da palavra. E quando esse arrependimento for gerado no teu coração, aí existe o avivamento, é você voltar a viver para Deus. Avivamento quer dizer isso, é você voltar a viver para Deus. Você que está morto, você que está afastado, separado, pensando que tem vida,
Tu que tem o nome de que vive, mas está morto, porque estás fora da palavra. Vida com Deus não é quem está dentro da igreja, é quem está na palavra. E muitos dentro das igrejas estão mortos, pensando que estão vivos. Deus está bem longe. Muitos estão pensando que Deus está ali, manifestando o seu poder, enquanto o diabo está cirandando, enganando esse povo com doutrina de demônio e manifestação de demônio. O povo tudo possesso dentro das igrejas, correndo, pulando, falando língua demoníaca, e o povo dizendo que é o poder de Deus. Por quê? Porque esse povo está cego, não tem prazer na palavra. O Senhor disse, eis que estou fora, e bato, se alguém abrir eu entro. A igreja, uma daquelas 7 igrejas, estava assim como hoje tem muitas que estão assim. Laodiceia, se eu não me engano. E se você fizer uma análise da mensagem que Deus enviou para as 7 igrejas da Ásia Menor, que está lá em Apocalipse, você vai ver que Deus não levou nenhuma mensagem de, olha, eu estou mandando vitória, estou mandando bênção, olha, eu estou abrindo o céu para dar vitória, assinar papel, para conceder o que você está pedindo. Não! A mensagem para as 7 igrejas foi de arrependimento. Aliás, para 5. E 2 foi Deus orientando a que se mantesse fiel. Porque tinha 2 fiel. Filadélfia e Esmirna. As 2 únicas igrejas que não receberam a mensagem para se arrepender, que não foram advertidas ao arrependimento, porque elas estavam fiéis na palavra, na doutrina, ao ponto de Jesus dizer, eis que tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A igreja de Filadélfia. Mas a demais igreja, dá uma lidinha aí nas 7 igrejas, foi só arrependimento. Arrepende-te antes que não seja tarde. Te arrepende, meu irmão. Volta-te para a palavra de Deus. Vida com Deus, entenda isso. Vida com Deus é dentro da palavra dele. Salvação não é questão de vida religiosa. Salvação é questão de conhecimento, entendimento. Porque a palavra de Deus diz, quem crê será salvo. É quem crê, não é quem vive a vida religiosa. É quem crê em quê? Crê no Evangelho. E para você crer no Evangelho, você tem que conhecer o Evangelho, para viver o Evangelho e para manter a sua esperança no Evangelho. É entendimento, é conhecimento. Mas sabe o que acontece? Paulo vai dizer lá aos Coríntios, na sua 2ª carta, capítulo 4, versículo 4. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para não lhe resplandecer a luz do Evangelho da glória de Cristo. Entendimento. O seu entendimento pode estar fechado. O seu entendimento pode estar obscurecido da verdade, do conhecimento de Deus. Mas nesta noite, em nome de Jesus, a verdade que liberta indo até você, a exposição da palavra de Deus, levando a você o esclarecimento para você entender e conhecer a verdade, e que nesta hora você arrependa-se, volte para Deus, para você ter vida e vida em abundância. Amém? Evangelista Wellington Ramos, compromisso em pregar a verdade do Evangelho de Cristo, nada além da verdade. Estou aqui fazendo a obra do reino de Deus. Estou cumprindo o meu ministério, que Deus me chamou vocacionando para tal. Estou aqui levando para você a palavra de Deus, que é lâmpada e luz, para o simples ter o conhecimento e o entendimento. Não se deixe ser enganado. Não se preocupe na doutrina do profeta, do doutor, do bacharel. Não seja arminiano nem calvinista. Não seja pentecostal nem tradicional. Não seja isso ou aquilo outro. Seja cristão, seguidor de Cristo, vivendo na doutrina de Cristo e dela não se mova. Retenha firme a sua vida na doutrina de Cristo, porque só assim você será bem-aventurado. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus e que você entenda isso. Fica na paz e essa mensagem seja profunda no teu coração, porque foi agora levado para você a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Ela vai até a divisão da alma e do espírito, sendo apta para trabalhar o homem e o discernimento. E que esse discernimento você tenha agora, em nome de Jesus, pela palavra que está indo no teu interior, trabalhando no teu entendimento.